comum em debates envolvendo cristãos, lidando com a palavra de Deus, as pessoas estarem apelando, de vez por outra, para a língua original. Então você escuta a pessoa dizendo, no grego é assim, no hebraico é assado, né? O léxico de Bauer diz isso. E muitas pessoas apelam à gramática, ao léxico, ao significado de as palavras gregas ou hebraicas, eu vou falar mais do grego porque é a minha área, acreditando que esse apelo fecha a questão. Acreditando que chamar a pessoa para entender a língua original é como se isso fosse fechar a tampa do caixão, não tem mais o que falar, porque no grego é assim. Há uma série de problemas com isso, com essa postura de apelar para a língua original. Primeiro, é importante entender que o apelo para a língua original é genuíno, é necessário, é importante. Porém, ele não fecha todas as coisas. Muito pelo contrário, quando você começa a estudar grego, começa a estudar as línguas originais, o que você percebe é que aquilo que você achava que tinha uma possibilidade, agora tem 10, 20 possibilidades de entendimento. O apelo à língua original não pode ser fechar uma argumentação. Na verdade, quando você apela para a língua original, você tem que estar, então, começando uma série de outras argumentações linguísticas, gramaticais, lexicais, para confirmar aquilo que está dizendo. Dizer no grego é assim não fecha a questão de forma alguma. Apelar para a língua original muitas vezes não funciona. Existem várias camadas de entendimento, de acesso ao entendimento de um texto. Você tem que levar em conta questões retóricas, questões linguísticas, questões históricas, questões teológicas. Tudo isso deve ser levado em conta na lida com o texto. Somente apelar para a gramática não dá. Além disso, tem outro problema envolvendo o apelo à língua original. Primeiro, muitas das gramáticas que nós temos, eu diria todas as gramáticas que nós temos em português hoje, que ensinam as pessoas a estudar grego, elas estão desatualizadas com respeito a alguns tópicos importantes, como por exemplo, a questão da relação do tempo e o verbo grego. A teoria do aspecto verbal, por exemplo, é ignorada nas gramáticas gregas para iniciantes em português. Na década de 90, se não me engano, ou começo dos anos 2000, o Carson já dizia que se você ignorar os estudos do aspecto verbal, você estaria considerado arcaico. Você tem que ser considerado alguém que realmente leva o estudo grego em seriedade se você levar em conta a teoria do aspecto verbal. Pensando aqui em estudiosos como Stanley Porter, Bruce Fenning, ele vai citar inclusive esses dois escritores. Mas você não encontra referência a esses homens nas gramáticas que nós temos hoje. Aquelas que falam de aspecto, né, falam de forma equivocada. Então, apelar para o grego nem sempre é um apelo que vai fechar a questão, porque as gramáticas brasileiras não estão atualizadas. Outra, apelar para o léxico. Nem sempre o léxico vai dizer como se fosse assim, uma fórmula. Alguns tratam, voltando um pouquinho, alguns tratam o léxico como se fosse assim, uma questão matemática. Eu vou lá no léxico, eu olho a palavra, então eu sei o que ela significa agora, então eu aplico ao texto que eu estou estudando. Eu uso o léxico de Bauer, eu uso o léxico X, o Lounaida, sei lá qual for o léxico que você está utilizando. E faz um tipo de Ctrl-C, Ctrl-V ou implicação usando o léxico dessa forma. Há um estudioso chamado John Lee, ele fez um artigo para uma revista chamada Novo Testamento, muito bom, onde ele faz um estudo de uma palavra, que aparece uma vez no Novo Testamento, a palavra Hexis, aparece lá em Hebreus 5,14, onde vai mostrar como os léxicos utilizaram essa palavra de forma equivocada. O título do artigo é mais ou menos assim, o uso, a história da má compreensão, do mau entendimento dessa palavra. Ele vai mostrar que muitas vezes um lexicógrafo, né, o cara que produz o léxico, na hora de estudar determinado vocábulo, verbete, o léxis ali, ele então vai se utilizar do lexicógrafo anterior e o outro se utilizou do anterior, confiando um no outro. Às vezes é uma repetição de trabalho. E muitas vezes o lexicógrafo ele se utiliza de versões, de traduções. Às vezes a gente acha que sempre o tradutor utiliza o léxico, mas às vezes o lexicógrafo utiliza também a tradução. Então, para o estudo da palavra, não basta você apelar para um léxico, você tem que fazer um estudo do vocábulo para então entender realmente o que aquele vocábulo significa. Portanto, o que eu quero dizer com tudo isso é que, ao dizer no grego é assim, você precisa ter algum tipo de base mais sólida, que não somente seu estudo de grego 1, grego 2, alguns cursos rápidos que você fez de grego. Ao dizer no grego é assim, você precisa, então, ter uma base muito mais sólida. Você está chamando para si uma responsabilidade maior do que você imaginava. Você nem imaginava que estava chamando para si. Ao dizer no grego é assim, você deve ter uma consciência linguística, uma consciência gramatical,
uma consciência lexical do que você está colocando. Às vezes eu encontro presbiterianos e batistas discutindo e apelando para o grego para defender suas posições, quando na verdade não é somente a análise de um vocábulo que você vai resolver uma pendenga teológica de muitos anos. Você precisa de todo um arcabouço linguístico, literário, estrutural, onde envolve conexões, onde você vai reconhecer um tema teológico que está sendo desenvolvido naquela perícope, naquela passagem, naquele livro. É um complexo, é uma série de camadas até você chegar ao entendimento. Portanto, o que eu quero fazer com esse vídeo é divertir você ao ouvir, ao falar no grego é assim. Tenha muito cuidado ao dizer isso, faça um estudo realmente profundo. E caso você escute alguém dizendo no grego é assim, nem sempre quando alguém diz isso quer dizer que ela está correta. Há muitos estudos desatualizados, há muitos estudos viciados no estudo da língua grega. Faça o seu estudo profundo, analise, escute, antes de achar que dizer no grego é assim, fecha a questão. Muitas vezes dizer no grego é assim é a abertura para uma discussão ainda maior. Fica então aí a dica para você, a advertência, o conselho para que você possa então estar aprendendo um pouco mais da lida com a interpretação bíblica. É isso, valeu.